Continuamos então aqui no stand da Garmin. Estamos falando aqui com o Fernando Covo, que é o Regional Sales Manager da Garmin. Tudo bem, Fernando? Fernando, é o seguinte, ó. Muita gente, pessoal, todo mundo para aqui na frente da Garmin para conhecer os produtos dessa empresa, né? E uma delas aqui é justamente esse equipamento. Fernando, o que é esse equipamento aqui? Qual o nome dele? E qual é a aplicação dessa tela aqui nas aeronaves da aviação geral? Esse aqui é um nosso display de última geração, um PFD/MFD da família TXI. A série TXI traz displays em 3 famílias: G500, de asa fixa, G500H, de asa rotativa, que é esse que vocês estão vendo aqui, G600 e G700. É o mesmo display, as mesmas funcionalidades, porém muda a certificação. Então, para aeronaves classe 1 e 2 será o G500, classe 3 G600, classe 4 e parte 25 G700. Ah, entendi. Então muda a certificação do software. Ou seja, por exemplo, é que assim, quando eu olhei a primeira vez, eu achei até que era um G3X. Vou ser bem sincero. Não, isso aqui é outra pegada. Isso aqui é diferente, um display superior. Não superior no sentido de ser melhor, mas ele é feito com outra classe aeronave. O G3X ele é para aeronaves experimentais e para aeronaves parte 23 classe 1. Esse aqui é o nosso display de mais alto nível, nosso display topo de linha, família TXI. Ele é um Primary Flight Display, né? Ele substitui todos os instrumentos de voos primários, e ele também é um MFD. Então você também tem a página de MFD seguindo a mesma lógica aqui do GTN, né? Sim. Ele tem essa mesma linguagem fácil, né? Acessível do GTN, e você consegue ter a utilização do seu display tanto como MFD 40% e PFD 60%, ou PFD 40%, configurável. MFD 60%. Entendi. Isso aqui em voo, o piloto pode fazer essa configuração em voo. Ele pode receber informação de GPS, com informação de terreno, como você vê aqui, overlay de terreno. Aqui no caso o mapa. Ele também pode ter informações aqui de cartas de voo. É isso que eu ia pegar. Entendi. Cartas de aproximação. Legal, muito legal, muito legal. Se você quiser ver a carta no tamanho maior, você consegue inclusive dar um resize aqui, para você visualizar as cartas maiores, né? E ficar com o PFD um pouco mais reduzido. De novo, pessoal, o que eu acho muito interessante é que aquele negócio que a gente tem que ficar scrollando para dar zoom in, zoom out, não, aqui é tudo touchscreen. Inclusive o HSI Map, né, que é uma tela de MFD no seu HSI, você consegue dar zoom in, zoom out. Dentro dele aqui, ó. Dentro dele, Você pode limpar também seu HSI, se por algum motivo você quer naquele determinado momento voar com o HSI limpo. Você pode tirar o HSI Map e aí você voa com o HSI limpo. Eu tenho essa preferência. Varia muito da fase do voo também, né? Às vezes você está num avião, cruzeiro a 20 e poucos mil pés, você talvez não queira ter seu HSI limpo, você poderia trazer mais informações no seu HSI, e aí sim você liga o seu HSI Map, onde você vai ter realmente um MFD aqui no seu HSI, né? Você pode ver que ele é um MFD e você pode ver diversos overlays, né, nesse MFD. Então quando você vai no HSI Setup, você escolhe o que você quer ver no seu HSI. Topografia, apenas terrenos, você pode ver tráfego, você pode ver light. O tráfego ou aqui dentro ou lá fora? Aqui ambos. fora. Aqui você vê aqui você vê o tráfego, né? Ao redor da aeronave, como se fosse uma visualização no plano horizontal. E aqui no seu campo de vista, na sua visão sintética, você vai visualizar os tráfegos no campo de vista do piloto, desde que sejam uma fonte de tráfego para o seu aeronave. Pode ser um ADS-BI, pode ser um CAS ativo, né? E está preparado para DSB? Ele recebe informações, na verdade, ADS-BI. Ele não é um transmissor, ele não é você precisa de um transponder, né, para um ADS-B out e uma fonte de ADS-BI, mas ele é compatível com diversas fontes de ADS-BI para trazer informação de tráfego na tela. Você falou muito você deu as classes que esse equipamento pode ser utilizado, né? Cita alguns exemplos assim pra gente que para aquele proprietário que às vezes talvez não está acostumado muito com a questão de classe, mas estaria algumas aplicabilidades para aeronaves. Esse nome de aeronaves que você acha que seria bem interessante se encaixaria esse equipamento aqui? Essa questão das classes, na verdade, é uma circular do FAA, mas como regra geral, assim, que a gente pode considerar, né, não é fogo, mas uma regra geral, classe 1 a gente está falando de monomotor pistão até 6 assentos, então a gente está falando de um Cessna 172, a gente está falando de um Tupi. Classe 2 a gente está falando de monomotor bimotor pistão até 6 assentos, a gente está falando de um Baron, de um Seneca. Classe 3 até 2.500 libras de peso máximo de decolagem, turbo-hélice inclusos, então a gente está falando, por exemplo, de um CJ, a gente está falando de um King Air F90, de um B200. Classe 4 a gente já está falando de aeronaves de maior porte, né? Dependendo da família ali, o Beechliner 1900D. E a gente tem parte 25, que já são aeronaves de maior porte, como por exemplo os grandes jatos da aviação comercial ou aviação executiva. Ou seja,
um Seneca, por exemplo. Poderia instalar um G500. Excelente. Esse seria o equipamento, inclusive, para o Seneca, um G500. Aqui está na versão H, né, de helicóptero. Sim, muda, a gente percebe. Isso, aqui, ó, tem até o desenhozinho aqui da máquina aqui. Mas agora, seria o mesmo display para o Seneca. E para finalizar, Fernando, eu gostaria de falar sobre a fonte que nós temos aqui embaixo, pessoal. Vamos dizer assim, o módulo do Autopilot, não é? Então, esse aqui na verdade é a controladora de um GFC 600H, né? O sistema de piloto automático vem com servos, evidentemente aqui a gente está só com a controladora no modo de demonstração. Tá. Mas o display, né, da família TXi, seja o G500, seja o G600, seja o G700, ele tem interface com o nosso Autopilot, evidentemente, né, GFC 500, GFC 600. Sim. Mas ele também tem interface com o Autopilot de terceiros, inclusive Autopilots analógicos, né, Autopilots mais antigos. Existe uma grande lista de compatibilidade. Tem. Normalmente vão ter uma funcionalidade um pouco mais limitada, né? Sim. Não vão ter todos os recursos que tem os modernos pilotos automáticos digitais, mas é possível você ter a interface desse display com pilotos automáticos mais antigos. Eu tenho um STEC 55, Fernando, eu posso instalar esse painel aqui? Eu não sei porque você está voando com o STEC 55 e não com o GFC 500, mas sim você poderia instalar esse painel com a STEC 55. Perfeito. Você vai precisar de uma unidade de interface, uma caixa de interface, mas vai ser possível fazer essa integração. Assim, aqui eu também tenho uma unidade, eu tenho também eu posso fazer colocar aqui, por exemplo, um com aqui. Eu consigo controlar minha caixa de áudio lá? Não, essa é uma das diferenças do G3X com a família TXi, né? No G3X você consegue controlar uma série de rádios Garmin, né? Interface Garmin. Sim. Mas no TXi não, no TXi você pode ver que não tem interface de rádio aqui em cima, né? É verdade. Porém, ele oferece uma integração melhor com equipamentos dos seus fabricantes, né? O G3X eu sempre comento que é uma solução excelente para quem está voando monomotor pistão e está buscando um retrofit 100% Garmin. Tem uma interface muito boa com equipamentos Garmin. Mas com equipamentos de outros fabricantes ele tem uma interface mais limitada, então se você tem, seja um bimotor ou seja uma aeronave de maior porte, ou você quer manter na sua aeronave algum equipamento de um outro fabricante que você já tem, a interface da família TXi, né, G500, G600, é muito mais flexível nesse caso. Com certeza. Gente, de novo, um equipamento excelente. Achei uma coisa que eu estou usando aqui. Eu nunca usei ele, tá? Nunca. Até porque é um produto novo, não é? No mercado, né? Relativamente novo. A gente tem a versão anterior dele, que era aquela versão Legacy, que tem uma bipartição no meio e a soft keys em volta. Verdade. Esse aqui não tem, não. Esse não, ele é touch, ainda tem os knobs concêntricos e a tela, né? Então tá meio escurinho aqui, pessoal, tá? Porque a câmera ela vai pegar mais o brilho aqui. Primeiro, a resolução é excelente, pessoal. A questão da legibilidade das informações são muito boas. E aqui a gente só tem o knob aqui, tá? Outro aqui. Um botão Power aqui, não é isso? E os slots pro data, né? Na verdade esses slots eles são utilizados tanto para gravação de database, né? Então, mas ele vai armazenar internamente esses databases. E esse cartão aqui é um cartão SD normal, convencional, de 8 GB. Cada giga armazena até 1000 horas de voo. Então a gente grava, esse display ele grava todos esses dados aqui de altitude, velocidade, Pro, etc. a uma frequência de 1 Hz, ou seja, cada segundo ele está gravando informações e você pode depois analisar seu voo. Isso que ele acabou de falar sobre a questão da velocidade de gravação, isso é importante porque quanto maior essa velocidade, maior o processamento de poder gravar aqui nos dados aqui no cartão e não ter aquele problema, por exemplo, de ficar dando bug de leitura. Tá? Então, é por isso que é importante você ter um equipamento que tenha essa capacidade de fazer essa gravação dos dados. É como se fosse uma black box, mais ou menos? Aqui você está gravando informações do seu display de voo, né? Ele não é um CBR, longe disso. Obviamente. Perdão, não é CBR, não é FDR. Ele não é aprovado pelo FDR. Porém, para determinadas aplicações como instrução, até mesmo para você ter um controle de seus voos, ter dados de log de voo, grava esses dados aí para você analisar depois. Ou seja, você fez um voo, por exemplo, e você vai conseguir saber para a velocidade que estava em um determinado momento, né? A velocidade que estava empregada, a altitude que estava empregada. Isso é muito interessante. Não apenas para o tripulante, mas de repente para um gestor da frota ou alguma coisa assim. E ele é muito interessante, na verdade, esse recurso, porque não está sendo mostrado aqui, porque nós estamos falando de um helicóptero, mas para aeronaves a pistão e turbohélice, você pode ter indicação de dados do motor também aqui nesse display. Sim. E aí ele grava essas informações de motor, então você consegue fazer uma análise de tendência do seu motor, de temperatura de cilindro, o ITT, etc. Tudo isso. Lembrando, então reforçando aquilo que ele falou lá, isso aqui é um
é um PFD e MFD. Sim. Né? Num único equipamento, numa única tela. Sim. Qual é o tamanho da tela mesmo, Fernando? Essa tela é uma tela de 10.6 polegadas de área útil dela. De área útil. Isso. Enorme aqui, pessoal. Aqueles displays mais antigos bipartidos, né, a gente tem um caminho fácil de atualização também, porque ele utiliza os mesmos LRUs. Então ele pode utilizar os mesmos computadores de dados de ar, o mesmo magnetômetro, o mesmo EHRS. Então com isso você tem um caminho fácil de atualização. Você pode remover a tela e instalar essa nova tela. Vai ter que fazer um leve recorte do painel, porque ela é um pouco maior. Claro. Você vai ter uma tela 20% maior do que a que você tinha na geração anterior, mantendo seus LRUs. Então quem tem o painel bipartido, né, o G500 e 600 Legacy, que a gente fala, GDU 620. Que são duas telas aqui partidas. São duas telas separadas, tá, pessoal? Quem está se referindo são duas telas realmente separadas. Fisicamente separadas. Existe esse caminho para atualização. Perfeito. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, Fernando, por todo o briefing que você deu aqui, mostrou aqui mais um equipamento campeão que todo mundo gosta. Pessoal, a gente está conversando aqui, muitos clientes estão muito interessados para conhecer aqui os produtos da Garmin, tá bom? Você usa isso aqui? Os que já saíram de fábrica. Já foi por 130, mas por vez do PA é um espetáculo. Espetáculo, né? Conseguiu o P3, já o 130 não tem, porque o botão de volta dele ele não entra. Então isso aqui, ó, que falta o Y, que é o ION, né? Ele coloca aqui no SIC. Os comandos são no SIC, exatamente. Isso aí. Tem inclusive o botão level no SIC, que lembra de orientação, ele faz. Também tem o level, né? Um recurso de segurança, né? Se você entrar numa desorientação, o level ele traz para o correto nivelado. E de novo, pessoal, a gente já falou isso aqui em outros vídeos. O level não precisa estar o PA acoplado. Apertou o level, ele faz... Apertou, está desorientado, apertou, ele vai trazer o equipamento em segurança. Ou seja, o cliente aqui atrás falando mais uma vez sobre os benefícios aqui desse equipamento muito legal. Fernando, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E a gente vai se ver no próximo vídeo, valeu?